जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI. Não estou hoje diretamente dos estúdios Chico Xavier, né? Mas o Marcelo e o Lúcio estão aí. Hoje eu estou fora. Mas hoje nós vamos fazer um programa muito especial também, como todos os outros. E hoje mais ainda, porque nós vamos falar de uma coisa bem bacana, vocês viram aí pelo tema. Mas antes eu vou cumprimentar o Lúcio, vou cumprimentar o Marcelo. E depois a gente vai apresentar a nossa convidada. Então, boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Marcelo. Cadê vocês? Ué, o que aconteceu? Tudo bem aí, Marco? Tá aí? Acho que deu um probleminha. Pessoal. Mesmo assim, eu vou continuar falando aqui, porque eu não sei se o problema tá aqui no Zoom ou tá lá no estúdio, tá? Estão me ouvindo aí, Marco? Sim, tô te ouvindo. Opa, então tá bom. Então continua aí, porque eu tô falando aqui. Maravilha, tá. mas vamos retomar o nosso boa tarde para Carmen, né? Boa tarde para o Lúcio. Boa tarde para você, que é o nosso ouvinte aqui do programa da Rádio Vivência Espírita. E nós vamos entrando no ar com um patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. Concerto de Cura, um projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E o nosso programa é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também a TV Espaço Espírita no YouTube. E se você estiver aqui no YouTube com a gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você fica por dentro nos próximos programas, não só o nosso, mas dos demais programas da Rádio Vivência Espírita. E se você estiver também no Facebook, estamos na página da Rádio Vivência Espírita e também na página das Crianças do Século XXI. E é isso aí, Carmen. Quem que é a nossa convidada? Fala um pouquinho sobre ela. Então, nossa convidada é a nossa amiga querida de São Paulo, a Patrícia Sene, e ela vai falar hoje sobre a chegada do bebê em um lar. E a Patrícia, ela é enfermeira, né? Eu quero que a Patrícia conte um pouquinho da carreira dela, né? De todos esse tempo que ela trabalha nessa atividade tão bonita, né? Carmen, só não estou conseguindo te ver. Põe teu Carmen, vídeo sua aí. imagem sumiu. Ué, o que aconteceu? Aí, voltou. Voltei. Então, eu quero que a Patrícia fale um pouquinho das atividades dela, né, que é muito importante, e de todo esse trabalho maravilhoso que ela faz, porque ela recebe esses espíritos que encarnam aqui, né, essas crianças que estão chegando, principalmente agora, do século XXI. Oi, Patrícia, tudo bem? Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Estamos te Olá, ouvindo. tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite, por estar participando desse programa de Criança do Século XXI. Fico muito agradecida. Eu acho que é de extrema importância essa primeira chegada, né, desse bebê aqui com a gente. E isso é importante saber como que é essa chegada. Então, eu sou uma enfermeira obstetra, eu sou especializada em aleitamento e cuidados com bebê, e há 15 anos eu faço esse trabalho de atendimento junto às mães, domiciliar. Eu sou formada há 25 anos, mas eu tenho mais esse enfoque há 15 anos com mãe e bebê, aonde eu vou estar o quê? Orientando todo esse caminhar, esse início de vida, né? De cuidado, de entender quem está chegando. Eu falo para ela sempre que
A grande sacada é quando eu sei quem está chegando nas minhas mãos, porque eu vou o quê? Eu vou conduzir esse bebê de uma forma mais tranquila, eu vou ampará-lo nas dificuldades que ele tem, né? Então, quando a gente fala que esse bebê está chegando, e cada um tem o seu jeito de chegar, né? Então, isso é importante saber, que meu bebezinho não é aquele indefeso, nossa, coitado, ele não sabe. O bebê, ele sabe tudo. Então, quando ele chega aqui com a gente, né, cada um tem o seu jeito nessa chegada. Então, tem uns que vão chorar mais, eles não vão estar sabendo o que está acontecendo, outros vão chegar muito bravo, outros chegam e não sabem que nasceu. Eles nascem, mas não sabem que nasceu. Outros chegam de boa, com os olhos bem abertos, né? Outros demoram 1 mês para abrir os olhos, né? Ainda muito inseguro para saber o que vão acontecer. Então, quando os pais recebem, eles ficam um pouco, às vezes, assustados com isso, porque recebem, às vezes, um bebê que chora muito, né? E aí fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele só chora, ele quer mamar, ele está passando fome. Que uma das minhas coisas, eu sou especialista em aleitamento. Então, o grande ponto de um bebê chorar é quando você fala, ele está com fome. Então, e às vezes não é isso, né? Lógico, a amamentação é algo aprendido, não é instintivo. Então, essa mãe, ela vai aprender, vai ensinar esse bebê a mamar, né? E essa mãe também está em aprendizado. Então, é o encaixe dessa dupla. E conforme isso vai acontecendo a cada dia, a cada mamada, a cada momento, mas tem a questão também de quem está chegando, como ele está. Às vezes ele tá ainda muito soneca, ele nem sabe que nasceu. O que é comer? Comer? Por que comer? Né? Se eu quero mais é dormir. Então é aquele bebê que é muito difícil para a mamada. Ele só dorme durante a mamada. Então para ele, comer não é importante. Né? Então é onde a gente tem que estimular e falar assim, olha, você nasceu, então vamos lá, precisamos comer. Então é onde eu vou criar um ritmo de mamada para que ele se mantenha, né, vai acordando de forma gradativa. E a grande maioria deles, esses bebês mais sonecas, eles acordam depois de 20 dias de vida. Então são esses primeiros meses de vida de um bebê, é mais trabalhoso, porque é você tentando conhecer o outro, né? Então, e também tem todo esse sentimento da mãe, né? Sabendo se ela é capaz de fazer isso. Então, quando um profissional ele entra, é para dar esse suporte, esse ensinamento e falar assim, todas são capazes, todas, sem exceção, né? E é sempre porque falar para ela que essa dificuldade, todas elas passam por essa dificuldade. Porque esse sentimento de culpa, ele acaba retratando assim, eu não sou capaz. Não, todas não são, mas todas estão em aprendizado. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender. E isso faz parte do nosso processo, é o aprendizado entre mãe e bebê, né? Então, essa dificuldade, ela precisa ser acalentada, porque é abraçar essa dupla, e hoje está muito mais presente a rede de apoio. Então, essa conscientização, hoje, ela é muito melhor do que o passado, né? Onde a mãe, muitas vezes, ela estava sozinha nessa empreitada, né? Em casa, porque a mulher tem que dar conta. Hoje não, hoje você tem a rede de apoio que vai estar ali e vai estar dando esse suporte, e isso é de extrema importância. Isso em qualquer casa, né? Então, e foi muito difícil o ano passado, no momento da pandemia, porque essa rede de apoio, ela acabou ficando um pouco restrita, porque ninguém podia ir na casa de ninguém sabia o que estava acontecendo, como ia ser, né, a questão desse vírus. E os pais ficaram bastante sozinhos nisso, né? Então, a importância é que ali estava o casal muito mais unidos. Então, esse apoio do profissional nesse momento, ele foi importante para tentar ajustar de alguma forma, e esse suporte ficou muito mais presente desse profissional, porque muitas contavam com alguém da família e essa pessoa da família não podia estar ali. Estava só por um vídeo, às vezes, para dando uma palavra de apoio, uma orientação à distância.
Então, foi o acolhimento que eles conseguiriam fazer nesse momento, né? Os pais, os tios, os avós, os amigos. Então, foi um momento bem inusitado, foi o ano passado, né? Agora, isso já está um pouco mais... as pessoas conseguem entender mais, ainda está restrito ainda esse apoio, mas essa mãe consegue receber essa orientação melhor. Que é interessante, né, Patrícia? Porque, por exemplo, uma mãe que começa, né, uma mãe que de primeira viagem, por exemplo, né, é muito mais complicado, não sei, do que uma mãe que já tem 2, 3 filhos, que já é um segundo filho, é um terceiro filho, né? Então, a mãe, principalmente jovens, né, que tem aquele bebezinho, meu Deus do céu, uma vida, né, uma coisa tão delicada, tão complicada. E aí você tem que entender a linguagem, porque o bebê também tem uma linguagem, né, de certa forma, né? Sim, o bebê ele fala, e aí é isso que é importante a gente entender, porque o bebê também tem as vontades dele. Então, por exemplo, quando o bebê ele quer mamar, ele vai se expressar, ele pode chorar, mas quando ele está satisfeito, também ele vai falar. Então, quando você fala assim ao bebê, será que ele mamou bem, ele não mamou? Peraí, vamos ver os sinais? Então, quando o bebê não quer mamar mais, o que ele vai fazer? Ele relaxa os braços. Então, no início da mamada, você vai ver que ele... Então, ele não vai falar, ele não sabe falar, mas ele vai demonstrar que ele está satisfeito. Então, o bebê ele começa mamando... Né? Exatamente. Então, ele começa primeiro com os braços rígidos para a mamada. E conforme ele vai ficando satisfeito, ele vai relaxando os braços, né? Alguns bebês, o que eles fazem? Eles estão com a boca bem aberta. Conforme ele mama, ele vai fechando o lábio. Então, ele vai dando vários sinais que ele está satisfeito. Você tem 3 tipos de bebês ali. Tem uns que vão cuspir o peito, então ele não quer mais. Ele pega e cospe o peito. São bebês mais práticos e objetivos. Então, são bebês que eles tomam decisões, né? Eu quero, eu não quero. Você vai ter o bebê que ele fica lá chupetando no peito. É aquele que quer ficar ali parado, ele se sente seguro ali. Então, ele vai ficar chupetando. Então, ele mama de forma eficiente e conforme ele não quer mais, ele começa a chupetar. Então, assim, se você esperar ele cuspir o peito, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar ali chupetando. Aí você vai ver que a mãe vai falar assim, não, ele mama 1 hora, 2 horas, 1h30. Não, algum momento, ele estava mamando e em algum momento ele chupetou. Então, então a gente tem que perceber quem é o filho que está ali na nossa frente, né? Que isso vai variar do primeiro para o segundo filho, para o terceiro filho. Cada filho é um filho único. Então, você vai se deparar muito com situações onde você teve um bebê que amamentou super bem, um segundo filho que amamentou super bem, né? E você tem um terceiro filho que ele está dando trabalho, ele não come direito. Então, porque ele tem um jeito dele. E se você for ver, então a gente falando de bebê, né? Fala assim, mas como? Eu não consigo, esse bebê, o que está acontecendo? Mas quando essa criança crescer, que hoje, né, você acaba vendo ou a criança, ou adolescente, ou adulto, você vai ver que você tem 3 filhos diferentes, né? Com personalidades diferentes. E aquela personalidade diferente não foi diferente quando era bebê. Então, o que é importante você saber? Que você tem que olhar como um ser único ali. E isso é importante para poder fazer ele desenvolver cada um com as suas particularidades, né? Ele vai se revelando, né? A criança vai se revelando. E é legal quando, por exemplo, quando a mãe ou o pai ele já tem um certo preparo, ou está se preparando para isso, para entender essa criança, como seria mais fácil, né? Para você entender a personalidade, como você vai lidar com ele, está falando do bebezinho que para de mamar e fica ali, né? Então, assim, a mãe tem que entender e tem que já, sei lá, afastar ele, já, né, colocar ele em uma outra situação, porque senão ele vai ficar acomodado, né? Exatamente. Exatamente. Porque, assim, quando ele está se sentindo inseguro, o que ele quer? Ele quer o colo. É onde ele está se sentindo abraçado, né? Então, isso é importante, mas não necessariamente ele precisa ficar comendo, mas ele precisa do colo. Então, quando eu identifico isso, e isso é importante observar, isso você vai observar a cada dia, a cada mamada, né?
Então, é observar o momento que ele mama, o momento que ele não mama. Então, o que ele está falando? Ele quer comer? Não, ele quer colo. Então, assim, o bebê que quer, ele só quer o colo, o que ele vai fazer? Você vai pôr ele no peito, ele vai chupetar, né? Qual é o... Ah, mas pode deixar ele chupetando? Ele pode te machucar. Porque se ele chupetar o peito, machuca. Não machuca, causa dor, né? Essa mãe fica com dor. Não é uma coisa agradável amamentar com dor, né? Então, mas a gente precisa deixar claro do que se trata, porque isso é o aprendizado, né? Eu tenho que também ensinar esse bebê a falar assim, não, eu estou aqui. Então, o que você vai traduzir? É amorosidade. Então, quando você transporta aquele amor, fala assim, filho, eu estou aqui. Então, quer dizer, uma criança que chora muito e você pega ela no colo, você fala assim, filho, eu estou aqui. E você vai dando segurança a cada dia, a cada momento. Na hora que ele percebe que ele tem aquela segurança ali em abundância, ele começa a acalmar, né? Eu falo que não é uma forma, não é para alguns, é muito difícil a sua chegada no planeta Terra, né? Porque assim, eu não sei o que eu vou me deparar, o que está acontecendo ao meu redor. É uma pessoa me pegando, eu preciso comer, alguém está me trocando. Então você vai ver esses bebês que se mantêm com os olhinhos mais fechados, muitas vezes. Você vai dar um banho nele, ou você vai trocar a fralda, eles gritam muito, não gritam pouco, eles urram às vezes. Que assim, quem está me invadindo? O que estão fazendo comigo? Ah, mas eu preciso trocar a fralda, tá suja. Sim, a gente entende que ele precisa trocar a fralda, tá suja, mas ele não entende isso. Ele se sente invadido isso. Você vai estar tirando a roupa dele. Então ele está se sentindo o quê? Invadido. Mas devagar vai conversando, pode colocar uma música para ele acalmar, né? Então, alguns sons, alguns tipos de música vai acalmar essa criança. Ele se remete, por isso que é usado o ruído branco, né? O ruído branco é o barulho alguns sons que se tem dentro do útero. Então, muitas crianças, o que faz? Hoje se usa bastante isso. Quando a criança está chorando, você liga o ruído branco, o que é ele? Ele se remete ao útero, ele se sente mais seguro. E aí ele acalma, né? Que interessante isso, né? A gente vê na internet, às vezes, músicas para bebês também, né? Que tem um sonzinho tão delicadinho, né? Que eu acho que é o que também a gente tem que perceber, o ouvido da criança, que é muito delicado, né? E também precisa de perceber isso. Sim, exatamente. Então, assim, mesmo tem o bebê e tem a criança. Então, às vezes, é importante, quando você trabalha com música, você variar um pouco os tipos de sons. Porque tem criança que se identifica mais com algum tipo de som. Então, assim, é o experimentar. Então, quando eu vou experimentando alguns sons, pode ser que ele se identifique. Então, você vai ver uma criança até com 2, 3 meses... você vai mudando alguns tipos de som e tem uns tipos que ele se identifica. Então ele está ali, não está nem percebendo na música. Na hora que você muda o som, ele se abre, ele observa melhor. Então aí você fala assim, esse negócio teve uma reação diferente. Então aí você vai descobrindo quem é seu filho e você vai percebendo, né? É bem interessante. Então assim, é tão engraçado porque você vai ver uma criança tendo algumas percepções de alguns sons. E foi muito interessante, um tempo atrás, eu vi uma criança mas já tinha 1 ano, mas extremamente agitada, e ele corria, ele muito agitado. Aí, de repente, do nada, ele pegou um DVD, estava na época, um DVD do Beatles. Ele colocou, essa criança sentou no sofá e ficou assistindo. Então, assim, ele gostava desse tipo de música, né? Então, é o som que ele se identificou. Quer dizer, tinha 1 ano, gostava de Beatles, você vai ensinar uma criança a gostar de Beatles? Então, assim, você vai experimentando sons e ele vai se identificando com aquele som. Então, hoje você tem uma diversidade de pessoas que gostam de diversos tipos de estilos de música. Então, mas isso aí, ele pode ser conhecido por uma criança, você pode conseguir levantar isso desde pequeno. Você vai ver que essa criança, em alguns sons, ele começa a se identificar melhor. Então, é saber que um bebê não é só um bebezinho coitadinho, é o bebê e você consegue ir percebendo quais são os gostos dele e saber que, assim, se ele está se sentindo incomodado,
com alguma coisa, como eu posso melhorar esse processo? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Né? Mas, por exemplo, eu sei que ele precisa, um bebê inseguro, eu sei que ele precisa do colo, eu preciso acolher, eu preciso dessa amorosidade, e falar com ele, você está aqui, eu estou presente, e eu estou te protegendo. Mas ele também não precisa ficar chupetando o peito da mãe, né, de forma contínua, onde ele pode machucar ela, né? E aí acaba comprometendo muitas vezes a amamentação. Então, é saber fazer essa leitura e entender. Eu falo que a grande sacada, quando eu sei quem está nas minhas mãos, eu vou o quê? Eu vou desenvolvendo essa criança de uma maneira muito mais rápida. Quando você trabalha com a prevenção, né? Então, com o desenvolvimento, com a prevenção. Então, se eu tenho uma criança que ela é muito brava, o que eu posso fazer? Eu posso o quê? Dispensando mais o meu amor, o estar próximo, e com isso ele vai se sensibilizando. Então, devagar ele vai crescendo. Essa criança, quer dizer, no processo do aleitamento, quando você fala que é desenvolver vínculo, né? Ele vai o quê? Você vai adoçando essa criança. Então, o aleitamento, ele não tem só o papel só de transferir o leite materno, né? O leite de boa qualidade, que vai dar imunidade, sim, mas também ele vai transportando toda a parte dessa amorosidade, porque é uma caridade, essa mãe está fazendo uma caridade. Ela está doando o leite dela, está doando o que ela tem de melhor, o leite de melhor qualidade. Então, é uma caridade, e com isso a criança ela também vai aprendendo e ela vai entendendo, né? E não só isso, muitas vezes durante uma mamada, essa criança ela tem que administrar todo o processo da mamada dele. Então, às vezes, tem uma mãe que ela tem a saída do leite ela é muito rápida, né? Tem vários tipos de peitos, e esses peitos, ele tem uma forma de se comportar. Então, você tem um peito que, às vezes, a saída do leite é um pouco mais difícil. Então, mas você vai... O que você está ensinando para esse bebê? A persistência. Ele tem que persistir, ele tem que mamar, para ele conseguir se alimentar, né? E é o quê? O que é importante na vida? É a persistência. Quando eu tenho um objetivo, eu tenho que o quê? Eu tenho que persistir até eu alcançar o meu objetivo. Quando eu tenho um peito que ele tem alguns que tem uma ejeção muito forte, então muitas vezes o bebê engasga. Então esse bebê ele vai aprendendo a mamar com uma certa cautela. Então ele vai dosando isso. Então ele vai aprendendo a ser mais cauteloso no que ele faz. Então assim, todo esse comportamento que ele tem durante a mamada, ele também está aprendendo alguns comportamentos e desenvolvendo alguns comportamentos, né? Então, quando ele está mamando ali, ele pode mamar de forma rápida ou de forma devagar. Às vezes eu tenho uma mãe que ela é mais agitada na hora da mamada e o bebê fica bravo com isso. Então, às vezes ele emburra e não quer comer. E aí eu tenho que falar assim para essa mãe, eu tenho que ensinar essa mãe para assim, olha, fica um pouco mais calma, né, seja mais precisa na hora de encaixar. E aí o bebê pega e mama e vai embora, né? Há uns anos atrás eu nunca me esqueci, uma criança que eu atendi porque ele era muito exigente, eu falava para essa mãe, tipo assim, olha, você vê que quando você começa a se mexer demais, ele perde a pega, né, a hora que ele vai abocanhar, você vê que ele empacava, ele travava a boca e não queria mais mamar. E era muito difícil fazer ele mamar. Eu falei assim, olha, quando você for encaixar, seja mais assertiva, pensa bem, veja seu braço, se organize melhor e você encaixe ele para mamar. E assim, ele pegava e mamava. E foi assim. E recentemente, faz mais ou menos 1 ano e meio, eu fui ver o segundo filho dela. E eu nunca me esqueci dessa criança. E ele já estava com 9 anos. Então, eu falei assim, nossa, eu nunca me esqueci de você. E ela falou assim, Patrícia, não é que ele é exigente mesmo? E aí ele falava assim, falava com pontualidade, eu quero, mãe, isso, e como é que tá isso? E você vê que assim, isso não mudou. Então, quando eu chego no planeta Terra, eu tenho pontos bons e pontos a ser melhorados. E como eu posso desenvolver melhor
esses pontos, né? Como eu posso fortalecer os pontos bons e como eu posso desenvolver melhor esses pontos a ser melhorados. Então, nós estamos falando de quê? De prevenção. Quando eu detecto isso de forma precoce, né? Se eu tenho um bebê imediatista, que quer tudo agora, então ele vai mamar, ele quer agora. Se o leite não sai agora, ele fica bravo. Então, assim, como eu posso falar? Vamos ter paciência, vamos aí conversar. Tudo que se fala para um bebê, ele entende. É só conversar. Ele entende. Maravilha. Ele entende. Então, assim, é só conversar. Você vai conversar, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos lá, eu tô aqui, eu vou te ajudar. E você vai vendo que ele vai retomando tudo isso, ele vai percebendo tudo isso. Então, é ensinar. A educação, nasceu, tá educando. Já está desde o começo. Patrícia, vamos, Marcelão, tem participações aí que eu já estou vendo aqui, tem bastante gente participando e tem perguntas também, né? Exatamente. Então, só fazendo aproveitando o gancho, né, que a Patrícia falou muito bem dessa criança que já vem com uma personalidade, né, o que é muito bacana. Eu adorei essa história de já gostar de Beatles, né? Então isso é muito, muito bom mesmo. Aqui nós temos participações tanto no Facebook como no YouTube. Se você tiver tanto no Facebook como no YouTube, manda sua pergunta, sua participação, enfim, dá um alô pra gente. Que a gente comenta aqui. No Facebook da Crianças do Século XXI, o Fábio Tavares, do Vivência Espírita, Fábio Tavares mandando um boa tarde para todos nós aqui, uma boa tarde para ele também. E no YouTube, algumas participações, o Écio César, mandando uma ótima sexta-feira a todos com muita paz no coração. A Neuza de Souza Riccioli, boa tarde, no aguardo. Pétalas de Aruanda, boa tarde. Marisete Espada também mandando boa tarde. Dinéia Garcia Marques, boa tarde. A Patrícia é excelente. Ó, o pessoal aqui já elogiando a Patrícia, que é a nossa convidada de hoje. Neuza de Souza Riccioli também entende muito do assunto, a Patrícia. A gente só depois fez uma verificação como é que estava o som, a imagem, o pessoal dando um retorno pra gente aqui bastante positivo, então o pessoal tá conseguindo ouvir a gente. Aliás, aproveitando, né, se você estiver no YouTube, dá uma curtida aí, e que com certeza o YouTube vai reconhecer que esse vídeo é importante e vai levar para mais pessoas. Mas também, se você quiser, compartilha, pega aí o link, compartilha com amigos, conhecidos, pessoas que você sabe que esse tema pode ajudar. Tem aqui a Neuza já perguntando para a Patrícia o seguinte: Patrícia, fale da sua percepção com essas crianças que estão chegando agora. Então eu vou jogar a pergunta já para a Patrícia. Bom, é bastante interessante. Eu comecei a ver um pouquinho, crianças chegando um pouquinho diferente, né? Em 2007. Eu já conseguia perceber umas crianças um pouco mais espertas, mais acordadas, né? Se a gente for pensar, era muito falado, antes as crianças demoravam mais para abrir os olhinhos, eles dormiam mais, então a parte de desenvolvimento era um pouco mais lento. Em 2007 eu consegui perceber um pouquinho mais, estava um pouco diferente. Em 2019, isso já estava muito, assim, você já vê crianças assim, que já interagem com 20 dias. Então, assim, a cada ano eu percebo que tem crianças muito mais acordadas, elas se interagindo muito mais com o meio, eles vindo, se impondo, acabam ficando muito mais bravos, mais exigentes. O ano passado, eu não sei porquê, mais ou menos bem no meio da pandemia, em maio, as crianças estavam chorando mais. Mas, por exemplo, em fevereiro do ano passado, eu me deparava com muito mais bebês dando risada. Então, você vê assim, bebês que mal nasceu, tipo com 2 dias, 3 dias, 5 dias, e assim, eles já esboçavam sorrisos, assim, era muito engraçado. Eu falei, gente, mas o que esse pessoal tá querendo com a gente? Toda hora estão dando umas risadinhas. Mas em maio vi um pessoal um pouco mais bravo. Então, assim, vai se mesclando os meses. E isso é interessante, ver toda essa parte de desenvolvimento, de interação,
que é aquela criança que olha mais no olho, é uma criança que ainda não tem nem um mês e de repente já está virando, assim, já começa a se movimentar muito mais. Então, eu acho que, assim, tá vindo uma turminha aí eu falo que é uma turminha para nos ajudar bastante. Eu acho que se a gente melhorar eles de forma precoce, são pessoas que vão fazer esse planeta realmente crescer de uma forma estupenda aí. Você trabalha já há 25 anos, você falou, né? Já com bebês? Estou formada há 25 anos, mas assim, que eu estou em atendimento domiciliar já fazem 15 anos. Mas com bebês, assim, é mais de 15 anos? Mais de 15 anos, porque eu trabalhei na área hospitalar. Então, eu trabalhei na área hospitalar 20 anos. Então, com um bebê, eu mexo quase 25, uns 23 anos, mais ou menos. Uns 3 anos eu mexi com adulto. Você falando sobre isso há 23 anos, se você fizer um olhar assim daqueles bebês de lá para os bebês de agora, você percebe diferenças? Muito. Muita diferença. Muito mais espertos, muito mais... a gente tem que... muito mais rápido o processo, né, de desenvolvimento. Então, por isso que eu acho que ainda as pessoas estão com um olhar de uma criança lá atrás. Então, quando você pega um bebê agora e fala, ai, coitadinho, ai, ele não sabe, né? Então, não, você tem que conversar com esse bebê. Então, quando você dialoga, ele consegue ir te respondendo. Aí você fala assim, mas como responde? Você vai ver que ele acalma, você vai ver que ele olha para você, você vai ver que ele começa a carinhar, ele começa a mãozinha mexe diferente, né? Então, essa parte de desenvolvimento são coisas sutis, mas se você ir percebendo, elas vão se mudando a cada dia, né? Então, de repente, aí você fala assim, mas toda criança ri? Não é toda criança que sorri, né? Eu já peguei crianças bravas, então, que demorou muito para fazer esse processo de dar um sorriso. Então, por exemplo, o que é colocado? É colocado que, quando o bebê sorri, é um espasmo. Não, ele foi só um espasmo. Não é espasmo, né? Quando a criança sorri é porque ela é feliz. Então, você tem crianças, bebês quando chegam, que são felizes, eles dão risada. Hoje você tem bebê saindo do útero, você vai ver, a criança ela tem o sorriso dela, né? Então, isso não acontece com todas as crianças, né? Tem crianças que são muito carrancudas. E aí, eu lembro de uma criança que ela era tão brava, tão fechada, nem para mamar ele abria o olho, ele mamava e logo parava. E isso eu fui acompanhando por um tempo. Quando ele estava mais ou menos com 2 meses, e eu ia lá para a mamada. E nesse momento, e assim, uma criança muito fechada, muito dura, ele, assim, você poderia, a curva de crescimento dele foi um pouco mais lenta, porque ele determinava quanto ele queria mamar. E não tinha quem fizesse ele comer mais. Então, assim, foi uma criança que teve que trabalhar com muito... Eu ponho no colo, faz dança com essa criança, faz pele a pele. E teve um momento, quando ele estava com 2 meses, que por acaso, eu cheguei na casa e a pessoa foi dar um banho, a babá foi dar um banho nessa criança. E quando a babá deu um banho, que eu olhei... Essa criança, na hora que ela estava no banho, ela regalou os olhos e ela relaxou inteirinha. Eu falei assim, gente, essa criança ama água, né? Então, eu falei assim, é a vida dele ali. E o pai, por acaso, ele fazia um esporte aquático. Então, assim, eu falei assim, gente, olha aqui é o ponto. Então, toda criança, ela tem um ponto aonde isso reluz. Agora, eu acho que o mais difícil é esse pai descobrir. Então, por isso que a gente, dentro do nosso desenvolvimento, né, da nossa vida, a gente vai o quê? Quando a criança é pequena, você vai o quê? Experimentando algumas coisas. Você vai pôr essa criança para fazer um futebol, aí você vai pôr essa criança para fazer um vôlei, um karatê, e ela vai ter um lugar que ela vai se identificar,
né? Eu estou falando isso de esportes, mas isso é na vida. Você vai ver com ela na música, aí de repente a pintura, de repente ela vai fazer o quê? Ela vai organizar o grupo de escola dela, então ela que é o líder do grupo de escola. Então a gente vai ter, todos nós temos talentos, né? Eu falo que o grande sacada é você saber quem é o filho que você tem na mão e como você vai desenvolver essa criança, qual é o talento dela. E todos têm talento, todos, sem exceção, né? Cabe a nós a gente o quê? Fazendo experimentos de algumas atividades, e perceber melhor essa criança. Para poder o quê? A gente tentar ser o mais assertivo, né? E respeitar as decisões, né? Então, hoje, com eu falo que os extremos é importante na sua adolescência, é importante na sua fase adulta. Então, o educar nos primeiros 3 anos de vida é onde a criança ela vai absorver isso com a maior intensidade. Eu sempre falo assim, ensine o que vocês acreditam, a família acredita, os conceitos, as vivências de vocês, que é a base familiar. Então, aos 3 anos que a criança ela absorve tudo isso. Por isso que é tão importante essa criança ter todo esse processo de amorosidade, né? E você ter esse olhar nessa primeira infância. Depois dos 3 anos, você vai lapidar. É a fase que você vai o quê? É até aqui que você chega, meu filho. É até aqui que você chega, né? Que você vai lapidando, você vai conduzindo. A adolescência é só sugestão. Você vai o quê? Vai sugerir, porque assim, o que é mais importante? Mas tenha certeza, quando esse adolescente está em situações difíceis, ele sempre vai se remeter à família. Então é importante essa construção dessa base, né? Desse bebê, dessa criança, para que a gente o quê? Vai se tornar muito mais fácil trabalhar com a prevenção, né? Então eu acho que isso é o mais importante no desenvolvimento da criança, né? Esses pais ter essa consciência para que isso se torne de uma forma muito mais tranquila, né? Muito bom. Tem mais pergunta aí, né, Mar? Tem algumas participações. Tem a pergunta do Aécio César, que ele pergunta o seguinte: Patrícia, como os pais devem ser preparados para receberem filhos com alguma deficiência fisiológica? Excelente pergunta. Eu acho que... Pode acho sim. Que é importante. O que é importante, né? É importante buscar apoio, buscar ajuda de profissionais especializados. Porque o que acontece? Essas crianças, elas têm uma linha de desenvolvimento. Então, quando você faz essa ajuda de forma precoce, você vai ter um resultado melhor. Então, buscar essa ajuda desse profissional especializado, ela faz toda a diferença, né? Então, mesmo, por exemplo, eu tô muito afobada porque eu quero procurar já um profissional, mas eu acho que quando você sabe que o profissional vai falar para você assim, olha, quando tiver com 7 meses, você me procura, porque aí vai ser o ponto de desenvolvimento. Então, eu não vou perder esse ponto de desenvolvimento. Então, é buscar saber, acolher essa criança e que toda criança, ela tem o seu ponto de desenvolvimento. Isso faz parte da nossa evolução, né? Nós estamos aqui na Terra para desenvolver. E essas crianças que têm esse ponto, essa dificuldade em alguma questão, mas ela vai desenvolver outras questões. E eu acho que o profissional especializado, ele é a pessoa que vai ser a sua ponte para poder te apoiar e te orientar qual é o caminho mais melhor, mais eficiente, é trabalhar com eficiência. Muito bom, muito bom. Mar? Tem a participação aqui da Constância Marques, mandando uma boa tarde pra gente. Tem também comentários aqui, né? A Fabiola Teixeira, por exemplo. Meu sobrinho é bem exigente, hoje ele tem 1 ano e 6 meses. Né, o pessoal comentando aí as experiências dos bebês. A Dinéia Garcia, a Patrícia é um bálsamo para as mamães e bebês. Olha só que importante, né? Aproveitando essa
essa ideia que ela colocou, né? O quanto é importante o profissional ter essa calma e tranquilidade para lidar até com situações que exigem um pouco mais de paciência e delicadeza, né, Patrícia? Sim, sim. Porque é aprendizado não só para o bebê, mas para essa mãe também, né? Aqui eu estou relatando sobre os bebês, que a mãe tem que ter paciência com o bebê, mas é muito interessante. E é muito legal quando essa mãe ela recebe o bebê que espera ela aprender. Então, às vezes, o bebê ele já sabe mamar, mas essa mãe ela está aprendendo ainda o processo de posicionar. Então, ela tem a dificuldade dela. E esse bebê, ele espera. Então, ele tem toda a paciência dessa mãe, o tempo dela, ele espera o tempo dela. E isso é muito legal, né? Então, a gente vai o quê? Vai apoiando essa mãe, vai fortalecendo, e essa criança, ela espera o tempo dessa mãe. Então, a gente recebe nas mãos pessoas, é uma troca, né? A mãe está ensinando para o filho, mas o filho também ensina para a mãe. É uma troca. Bacana, muito bom. Tem a Fabíola está comentando também a respeito do sobrinho dela, né? Que o chorava muito de berrar quando queria mamar e não admitia trocar fralda. E é interessante essa questão da personalidade, muito forte, né, Patrícia? A criança já vem com uma personalidade muito definida às vezes, né? Você contou o exemplo de gostar de Beatles ou de ter uma postura, uma atitude, enfim. Isso acho que a gente acaba refletindo muito sobre essa questão de que espírito que está vindo para esse corpinho, né? E que vai ter mais uma jornada terrena. Exatamente. Né? Então, quando você tem um bebê exigente, você fala assim, olha... Você tem que ser clara, fala assim, filho, calma, eu estou me organizando, espera aí. Então, assim, tem que ser dito isso para ele também. E aí, devagarzinho, ele vai ajudando. Então, assim, quando você tem um bebê que quer tudo muito rápido, né? Ele é impaciente, mas a gente vai falar assim, calma, que você vai aprender a ter paciência, porque a paciência faz parte respeitar o outro. Então, e com isso ele vai aprendendo também, né? Foi muito interessante, há um tempo atrás eu atendi uma criança que ela não engordava. Ela não engordava. Aí nós fomos fazendo várias técnicas, fomos fazer vários ajustes, e aí ele começou a engordar. Ela começou a engordar e eu falei para a mãe, olha, mantenha assim por um período. Na hora que ela tirou uma dessas etapas, ele voltou a não ganhar peso. Nós estamos falando de um bebê que ele já tinha aí 4 meses. Então, é um bebê que geralmente já sabe mamar melhor. Então, não teria porquê. Mas quando eu vi essa criança, ele era uma criança que, se a mãe tirasse ele do peito, ele não reclamava. E aí, é uma criança que não gosta de incomodar o outro. Então, eu falei para ela, fica muito atento, porque é uma criança que não gosta de incomodar ninguém. Então, se ele ainda quer mamar mais, ele não vai reclamar para você. Então, a gente se deparou com isso nas balanças, porque ele comia, na hora que ela tirava e ela não oferecia mais, para ele estava bom. Mas isso refletia no ganho de peso dele, porque ele não tinha comido o que era necessário. Então, assim, da mesma forma que a gente tem aquela criança exigente, a gente tem aquela criança que não gosta de incomodar o outro. E se a gente for pensar, hoje, dentro dos adultos, você vai ter aquela pessoa que tudo topa. Tudo que você pedir, ela topa. Você faz isso para mim, eu topo. Você faz isso para mim, eu topo. Né? Então, agora, você vai ter aquela pessoa que vai falar assim, você faz isso para mim? Não, eu não faço. São pessoas mais rígidas, às vezes mais metódicas, que elas são mais, né, não aceitam mudanças. Então, é esse bebê que lá atrás... Ele, se você perceber, ele já tinha esse comportamento. E aí, o que é importante? É você, devagarzinho, você já facilitando todo o processo de melhoria dele. Para saber que a gente tem que ser flexível na vida. Né? E perceber aquele que ele não gosta de ser incomodado, mas ele também tem que saber falar não. Ele também tem que saber se impor também nas situações. E isso você vai ensinando de bebê. Devagarinho, de forma pequena, mas o bebê, ele aprende, sim.
Muita gente precisa de saber disso, né, Patrícia? Porque aí é que começa, né? A personalidade já está desenvolvida, né? Está desenvolvendo, né? E começar cedinho é bem melhor, né? Do que querer na adolescência formar a personalidade, você já está toda formada, né? Exatamente. Exatamente. Aí não muda, aí é mais difícil. A mudança, se for, ela é mínima e o trabalho é dobrado. Então, a gente tem que, é importante olhar esse bebê essa educação lá no começo. Mas vou educar, eu vou ser rígida? Não é ser rígida, mas é estar presente, é estar ali, é com todo esse amor, esse acolhimento, esse carinho, desde lá do começo, essa presença que vai fazer essa criança, ela dar sequência aí, uma flexibilidade, né, num mundo melhor, né? Porque eles que vão ser nosso engajamento de tudo isso. Pois nós vamos tirar um intervalinho, é isso, Mar? É isso aí, nós vamos para um intervalo e mais tarde a gente volta com perguntas e participações. E você que está aqui assistindo o programa com a gente, manda sua participação, sua pergunta para nossa convidada, que hoje o tema está muito bom. Então é rapidinho, tá? Vamos pro intervalo, a gente já volta. O programa Crianças do Século XXI volta já. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, quinto andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo.
Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Chica Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12 3921 3009. Programa Crianças do Século 21. Apresentação Carmen Emílio e Marcelo Siri. Voltou para mim? Oi, gente, estamos retornando aqui aos estúdios para continuar o programa nosso, né? Com a Patrícia Sene, que está aqui com a gente, falando a chegada do bebê em um lar, né? Então, nós tínhamos parado nas perguntas, eu não sei se o Marcelo vai fazer a questão aí. Tem mais participação, né, Mar? Tá me ouvindo? Marcelo, Lúcio? Não sei se vocês estão me ouvindo aqui. Sim, estamos ouvindo. Tô te ouvindo sim, e já vou mandar a pergunta sim, tem algumas perguntas, participações. A Neuza de Souza Riccioli, ela pergunta o seguinte: seriam essas crianças, né, como a gente estava falando das crianças que estão vindo agora e estão sendo bem diferentes, né? Ela talvez emendou a pergunta da seguinte forma: essas crianças que estão vindo agora seriam crianças índigo e cristal, Patrícia? Tem muita gente que fala a respeito, né? Tem bastante gente que fala a respeito dos índicos e cristais, do criança cristal. Eu acho que assim, da mesma forma que nós estamos em transformação, né? E quem tá chegando também, ele já vem numa condição bem diferente, né? São crianças muito mais estimuladas e que quer também tudo muito rápido. Então, mesmo a parte de desenvolvimento dessa criança, ela caminha de uma forma muito rápida, né? Lógico, da mesma forma que você vai ver adultos, né, que tem mais habilidade de algumas questões e outras, você também vai ter aquele bebê que vai demorar algumas questões que vai estar ali. O que é importante é que nós estamos num processo evolutivo e essas crianças estão vindo mais dentro desse processo também. A gente já vê na questão do falar, do se comportar, e também a gente já vê que também a gente já está nessa questão do faz o quê? Faz uns 5 anos, você já vê um bebê que ele já passa o dedinho, né? Então ele vai ver um iPad, ele só olha. Você vê crianças de menos de 1 ano, ele está lá passando o dedinho, então ele já vai percebendo tudo isso. Então, observar. Então, a gente sempre fala que a criança ela aprende com a observação, primeiro, e depois que vai ser com a fala. Então, é muito importante o comportamento, né? Quando você vê que você está fazendo, a criança ela vai estar replicando aquilo. Então, o abraçar, o beijar, o amar, o doar, né? Tudo isso é um aprendizado. O amor também é algo construído, né? Não é inato. Então, esses tipos de vivência que vai fazer o desenvolvimento dessa criança, né? Maravilha. Legal isso, né? Tem aqui tem a participação aqui da Ana Alves, por exemplo, mandando boa tarde a todos. Ao falar em personalidade do bebê, eu já sentia durante a gestação que minha filha viria com personalidade forte. Durante o parto, ela nem havia saído da barriga e já berrou. E a obstetra comentou que nunca havia visto isso. Ou seja, já vem, né, com uma personalidade bem intensa, né? Isso é bem interessante. Tem a pergunta da Marisete Espada, que ela diz o seguinte: como fica a criança que tem uma mãe ansiosa e insegura? Então, né, eu sempre observo que, assim,
é como eu acabei de falar, a criança, ela pode ser, eu sempre falo que ela é meio retrato do pai ou da mãe, né? Então, eu falo assim, vamos fazer uma versão melhor da gente, né? Então, pegar essa criança, se eu sou ansiosa, e se eu tenho um bebê ansioso, você vai perceber, o bebê ansioso, quando ele vai mamar, ele mama rápido, ele chora de forma rápida, intensa, né? Então, eu tenho que trabalhar o contrário, porque daí eu vou acalmando. Então, assim, quando a mãe é ansiosa, né? Eu falo assim, mostra seu outro lado, porque daí ele também ele vai desenvolvendo isso de uma forma mais precoce, né? É uma versão melhorada. E a gente tem que saber que todos nós, sem exceção, temos pontos bons e pontos a ser melhorados. Então, a mãe que ela é ansiosa, tudo, então, por que não começar já a melhoria aí? É aí que começa a melhoria dela. Vamos acalmar. Então, e esse bebê, se ele é calmo, que bom, ela tá me ensinando a ser tranquila. Ou se é um bebê mais agitado, filha, vamos lá? Quem sabe as duas, né, conforme for crescendo, tem um momento certo, e fazer de repente um yoga, ou trabalhar a meditação. E aí mãe e filha estão ali junto. Então, é buscar o quê? É buscar de forma precoce. Lógico que um bebê não vai fazer yoga, mas assim, vai ter o momento certo. Mas detectar esse comportamento e ter consciência disso. Então, quando eu tenho consciência, eu busco melhoria. Isso é importante. E fazer isso com a participação de mãe e filha, por que não? É o momento dos dois ali, né? E tem uma coisa também Muito bom, interessante, muito que bom. nesse momento, por conta da pandemia e tudo mais, as pessoas acho que ficam de uma certa forma mais tensa, né? Mais propensa a desenvolver aí uma série de preocupações e querendo ou não, isso passa um pouco para a criança também, né? De uma certa forma, né? Sim, o que acontece muitas vezes, né, que eu acabo me deparando, é que com a pandemia, às vezes a criança ela quer de repente uma atenção e a mãe está mais ansiosa, querendo fazer outras coisas. Então você também tem um momento daquele pai ou aquela mãe que assim acha que o bebê mama e dorme, mama e dorme. E isso às vezes não acontece. Então, ou acontece no primeiro mês, e depois que esse bebê faz um mês, esse bebê começa a ficar muito mais acordado. Então, qual é a solicitação? Nossa, mas agora só mama e não quer dormir mais. Eu falei assim, mas está com um mês, não vai mamar, não vai dormir mais tanto, vai começar a dormir menos. É o momento que a gente vai ter que fazer algumas brincadeiras. É conversar, é pôr música, né? É dançar, pode pôr no colo e dançar. Então, é pegar o bebê. Muitas mães têm o costume de pegar um bebê que nem bebezinho mesmo, né? Ou tipo para cima. Os bebês agora, eles não gostam de ficar que nem bebezinho. Você tem que pegar ele de uma forma que ele está olhando para frente. Então, você pega um bebê ele numa diagonal e firma ele no meio das perninhas e ele está olhando para o mundo. Então, essa coisa de deixar um bebê, né, mais de um mês, tipo num cestinho, num carrinho, eles não querem mais. Então, é o momento, de repente, de colocar numa cadeirinha adequada que dá para o recém-nascido, para um bebê, né, recém-nascido, de um mês, para ele ficar ali, ele quer ver já as coisas. Aí você vai falar assim para mim assim, mas o bebê enxerga só depois de 2 meses. É perto disso, depois de um mês, 2 meses, os bebês começam a enxergar mais. Mas eles querem essa atenção. Quando você conversa, ele busca a sua fala, né? Então, é importante ter essa percepção para o quê? A gente ir desenvolvendo melhor no ponto. Senão você está querendo fazer um bebê dormir, ele quer ficar acordado, né? Então, o bebê, e no primeiro mês é muito comum esse bebê come e dorme, come e dorme. Aí tem um momento que ele fica acordado, porque os bebês, eles não dormem 24 horas, né? Então tem um período que ele fica acordado mesmo. E aí esse bebê fica só chorando nesse horário. Então, é que naquele momento ele ainda está muito perdido aqui.
Então ele chora, ai, mas ele só chora, ele está com fome. Não, é que ele ainda está se encontrando. Dá colo, deixa ele mais no colo nesse momento, põe uma música, né? Então isso vai fazendo com que ele vai entendendo que ele nasceu, que ele está aqui. Então são coisas que você pode ir fazendo e saber que esse bebê, ele só não come e dorme, ele vai acordando e cada vez você vai ter que criar mais atividades para ele, junto com você. Legal, né? Isso é muito importante, né? Se os pais souberem disso, né? Para evitar também que a criança fique o tempo todo só dormindo, né? Porque hoje em dia o mundo está agitado, né? Essa mãe passou 9 meses num mundo muito agitado. Como é que quer que a criança chegue e fique quietinha, né? Quando ela vem para cá, ela fala, meu, é tudo agitado, eu vou continuar nesse mesmo ritmo, né? Eu acho que é por isso que criança, né? É mais ou menos isso mesmo, é isso mesmo. É exatamente Legal. isso. Maravilha. Tem mais perguntas aqui? Tem uma pergunta do Aécio César, que ele pergunta o seguinte: como orientar uma mulher que sofreu um estupro? Deve abortar o mais rápido possível ou deixá-lo nascer passando o filho para adoção? É uma pergunta até, digamos assim, a gente sabe que existem muitas correntes de pensamento, mas eu acho que você que já deve ter lidado com alguma situação, não sei se você já lidou com alguma situação de alguma mãe, talvez uma mãe de primeira viagem, uma mãe que é nova, que tenha tido alguma situação nesse sentido, ou uma gravidez indesejada, também não sei, né? O que você pensa a respeito, Patrícia? Essas mulheres, eu acabo não tendo muito eu não acabo não trabalhando, não tendo muito contato. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: as mulheres, quando elas sofrem um estupro, não é só a dor que elas têm, né? É uma dor triplicada. Então, essa mãe precisa ser acolhida para a tomada de decisão. Mas o que eu tive uma vivência, eu tive uma experiência bastante interessante, que eu acho que estaria entrando no mérito de cada mulher em questões de se segue com a gravidez ou não. Acho que isso, acho que a mulher ela tem que ter esse suporte para ela ter uma tomada de decisão. Eu acho que tem os órgãos públicos que eles têm as suas leis, mas eu sempre respeito a decisão da mãe. Mas antes dessa decisão da mãe, o que ela precisa ter conhecimento. Então, ela tem que tomar decisão regado de conhecimento, de suporte, não por julgamento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Da mesma forma, a mãe que não quer amamentar, ela tem todo o direito. A mãe que ela quer a amamentação dela, de repente ela não põe no peito dela, que a gente chama de amamentação indireta, ela tem todo o direito. Ela tem que saber como que faz isso e qual é os prós e contras, quais são as linhas que existem. Ela tem que ter um conhecimento e a partir disso a decisão é dela, né? Mas eu tenho uma história muito bonita para contar, que eu acho que de uma pessoa que foi um momento que eu vivenciei, de uma mãe que o filho dela, ele tinha uma anomalia que ele ia viver, ele ia nascer e morrer. Então ele não tinha sobrevida. Então, enquanto ele estava dentro da barriga, o cordão umbilical fazia todo o processo de sobrevida, troca gasosa, todo o desenvolvimento da criança. Ele ia dentro da barriga, ele se desenvolvia de forma normal, né? Ele mantinha a vida. Após o nascimento, ele não tinha condições de sobrevida, porque ele não tinha um órgão, então o que mantinha a vida dele. Então a gente sabia que se ele nascesse, ele ia morrer. Não tinha como fazer cirurgia, alguma coisa. Essa mãe, ela levou a gravidez até o final. E ela foi extremamente amada por todos os familiares,
por todos, por toda a equipe que acompanhou, né? E eu tive o privilégio de acompanhar o trabalho de parto dela. Então, foi assim, no momento que essa criança, durante o trabalho de parto, essa criança continuou sendo amada. É como se ele ia nascer, né? E no momento que ele nasceu, ele foi amado também. Então eu falo que ela foi a mãe dos 9 meses. Então e isso a gente tem que saber que a gente pode ser a mãe dos 2 meses, dos 5 meses, né, de gravidez. A gente pode ser a mãe dos 9 meses. A gente pode ser a mãe da criança de 3 anos, de 5 anos. É aquilo que foi colocado. Mas a gente tem que saber, a mulher tem que saber se ela tem condição de levar aquilo. Mas foi de extrema importância para aquele bebê que estava ali, ele vivenciar todo aquele amor durante os 9 meses na barriga. Então, eu acho que ela teve o conhecimento, ela teve a decisão, ela fez tudo para esse parto, essa criança foi extremamente amada, né? E ele partiu, mas ela foi a mãe dos 9 meses dele. Então, e foi feito isso de forma extremamente intensa e dedicada. Então, eu acho que é isso que tem que ser pensado. A gente tem que ter informação e saber a nossa condição de encarar aquilo. Mas tem que saber que tudo isso faz um processo de aprendizado. Então, é importante esse processo de aprendizado para a nossa evolução mesmo, né? E não é porque eu não consegui, mas de repente, eu posso pedir uma ajuda e eu conseguir, de mãos dadas, caminhar nessa missão que foi colocado, que apareceu aí nessa caminhada, né? Então, que a gente às vezes fala aqui que a gente não escolheu, mas foi colocado, então por que não caminhar, né? Com toda certeza, muito interessante. Fala, Lúcio. Lúcio está aí quietinho. Eu estou, na verdade, emocionado aqui com o que ela estava falando, o Marcelo também está emocionado aqui, é muito bonito. Aqui. É legal ver, né, que, na verdade, um amor, né, a gente pode classificar isso como um verdadeiro amor, aquele amor mais puro. Nós temos várias classificações, várias formas da gente poder amar, mas essa é uma forma mais pura porque ela não conheceu diretamente, né? Enquanto muitos pais vão conhecer os seus filhos e vão ter dificuldade até de entendê-los e de aceitar o momento deles de dificuldade, né? Em vida. E elas, né, ali gerando e sem uma expectativa de que pudesse talvez ver o sorriso dele, ver ele correr, crescer como uma criança, que a gente está acostumado, e dedicar todo esse amor a esse momento. Então a palavra é essa, assim, eu fiquei meio mudo aqui. A palavra é amor, né? É o amor. É bem interessante mesmo, né? Eu acho que isso... É claro que a gente fica perguntando, né, o que é melhor. Eu acho que essa questão da decisão da mãe é muito importante, porque é ela que... Acho que só cabe a ela, porque ela vai ter as sensações, as suas percepções, e eu acho que a Patrícia tocou num ponto muito importante, conhecimento, né? Eu até aproveito para fazer uma pergunta, esse gancho que o Aécio trouxe. Dessa parte do conhecimento, você acha que o conhecimento espiritual também contribui para que ela possa também tomar a melhor decisão? Eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque a gente é feito de corpo e espírito. Eu acho que a espiritualidade agora, que está se ficando mais, está se conversando mais, ela vai esclarecendo melhor as pessoas para ter esse outro olhar, né? E saber que quando chega um bebê, as coisas... Quando chega esse bebê, ele tem as dificuldades dele, e a gente está aqui para ajudá-lo. E essas dificuldades, não é ali que é um bebê que é sem nada, não é uma página limpa, né? Não é uma página branca. O bebê é uma pessoa pequena e já tem ele já tem uma página construída de certa forma. Então, que é o lá atrás, e ele vai estar somando agora. Ele está em aprimoramento.
Então, quando você enxerga isso, espera só um pouquinho. Estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me vendo? É porque me apareceu aqui uma... Não, estamos te vendo sim. Tá, pode então, continuar. Pode falar. Então tá. Então, quando a gente sabe essa questão que a gente vai construindo, a gente vai desenvolvendo, então a gente trata um bebê como uma pessoa pequena, que está ali em desenvolvimento. Então, assim, o tempo que a gente vai permanecer aqui, a gente não cabe a nós, mas a gente tem que fazer o nosso melhor com o nosso cuidado com a saúde, o nosso melhor em questões de vivência, de comportamento um para com o outro, de respeito. Então, todo momento a gente está em desenvolvimento. Eu acho que quando você sabe que não tem um começo, meio e fim, mas é uma continuidade, essas questões muito, muito delicadas, você consegue enxergar de uma outra forma e desenvolver isso de uma outra forma, né? Não sofrendo tanto. Lógico que é uma dor. Eu acho que a dor da mãe é a pior dor que se tem, né? Diante a um filho. Eu acho que assim, eu falo que eu sou privilegiada, que eu trabalho com o início da vida, mas quando tem que ser duro, é duro. Assim, derruba a gente. Mas a gente tem que saber que faz parte essa caminhada, o sofrimento, o aprendizado, as alegrias. Ninguém fica feliz todo o tempo, ninguém fica triste todo o tempo. Mas eu tenho que fazer naquele momento o meu melhor. Então, dentro da dificuldade que eu estou, dentro do momento bom que eu estou, eu faço o meu melhor, né? Esse meu melhor é o que eu pude oferecer para o outro de informação, que eu pude oferecer para o outro. Então, eu falo que mãe não erra. Se ela não sabia fazer, é porque ela está em aprendizado. Mas tem a mãe que vai procurar ajuda, né? E isso é importante, é buscar ajuda. Porque com a ajuda você consegue o quê? Otimizar os seus desconfortos, a sua caminhada mais dura, né? Você consegue acelerar o seu processo, né? Do que você tem que fazer. Então a prevenção é o melhor remédio, né? É a prevenção. É a prevenção para tudo. E tem uma coisa, né, Patrícia? Esse caso que você contou da mãe de 9 meses, né? Esse espírito, querendo ou não, reencarnante aqui, ele recebeu o amor que ele precisava, né? Eu acho que toda essa tensão, né? Então, assim, imagina quanto ele precisava nesses 9 meses desse amor, e ele volta com esse aprendizado, né? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem aqui no planeta é amar incondicionalmente, né? Porque assim, ela deu o amor apesar de saber que ele não iria ficar. Quer dizer, que coisa mais linda do que isso? Isso é maravilhoso. E o que eu achei mais incrível, né, nesse caso em específico, que é a família. Agora você imagina, assim, a família toda, eu não estou falando de 3 pessoas, tinha umas 20 pessoas. A gente, né, durante o trabalho de parto, tinha umas 20 pessoas da família que estavam espalhadas pelo hospital, não aglomerado, mas... E a gente ia passando, porque no trabalho de parto a gente vai caminhando, né? Tem todo um processo. E assim, é como se a gente andasse por um corredor com pessoas ali falando, vamos lá, e aí, né? E assim, chamando o bebê pelo nome, e vamos lá, olha, assim, como se ele fosse aquele momento único. Então, assim, eu tenho que vivenciar aquele momento. E isso foi importante. E aí, depois de 1 ano, ela engravidou de novo e teve um novo filho. E nasceu, e está feliz. Entendeu? Que maravilha. Então, ela é mãe de 2 crianças. Vai saber se não era ele de volta mais forte, né? Porque ele precisava disso, né? Exatamente. Agora, Patrícia, eu queria te falar uma coisa. Por exemplo, quando a criança, por exemplo, a mãe morre no parto, ou a mãe seca o leite, ou essa criança é abandonada, como é que ela fica? Então, a gente tem que saber
Quando essa mãe ela não quer amamentar, então a gente tem que o quê? Fazer com que ela não quer, ela vai dar o leite, ela vai dar a mamadeira. É importante falar para ela sobre ela tá fazendo isso, ela tá junto, né? Então, ela vai estar transportando isso de uma outra forma. O bebê que não mama no peito, ele tem algumas questões, né? Então, ele tem que desenvolver a parte oral, né? A musculatura oral, tem todos os benefícios do leite materno, mas isso é uma decisão da mãe. Mas é importante fazer essa mãe, ela tá junto com esse bebê, ela tá presente. Nós temos também a mãe que ela adota, né? A mãe adotiva, né? Que ela vai fazer a adoção. Então, aí você fala assim, não, então ela não amamentou e ela não vai dar o amor? Não, muito pelo contrário, né? Tem uma outra forma de amamentar. Então, o que vale, no fundo de tudo isso, o que vale é a intenção, né? Se eu tenho condições de amamentar ou se eu não tenho, por X motivo, o que vale é a intenção. Quando você tem uma criança que a mãe dele morre no parto, né? E aí a gente não sabe os desígnios que estão para essa criança, mas é orientar a família a tá dando esse suporte a dar essa criança e sempre é o abraço, tá junto, e a vivência que essa família vai ter junto com essa criança, né? Então, é a presença, e o olhar da mãe, a gente sabe que é muito particular, né? Mas você vai ter um cuidador, vai ter o pai, né? Vai ter uma tia que ela acaba entrando nesse papel. Eu acho que ninguém na vida é desamparado, ninguém aqui, né? Então a gente tem que ter esse olhar e a gente tem que pensar que as pessoas podem procurar ajuda, né? Então aquela mulher que está com dificuldade de amamentação, por exemplo, ela pode procurar um banco de leite, que tem profissionais treinados, especializados, que eles podem dar esse suporte, né? Então, hoje você tem uma mídia que tem muitas pessoas que dão várias orientações, mas é sempre importante ver a questão, às vezes que é um presencial. Então, os hospitais, eles estão preparados para isso, mas tem os bancos de leite que dão esse suporte. Muitas pessoas não sabem disso, mas os bancos de leite, eles têm como dar esse suporte. Que é importante, né? Márcia, acho que tem mais um comentáriozinho, porque nós já estamos no final, já são 18, né? Aqui no meu relógio. Já estamos chegando no final, e a Constância Marques, né, que está dizendo que está chegando a bisneta Manuela, né? Então seja bem-vinda aí a bisneta, né? Tá vindo mais uma criança no mundo, né? Mais uma criança especial, mais um espírito aí que tá vindo. Parabéns para Constância. E também para todas as outras mamães aí que acabaram de ser mamães, enfim. E a gente está chegando no final, né, Carmen? Então, acho que a gente já pode fazer as considerações finais. Vou primeiro agradecer muito a Patrícia. Olha, maravilhoso esse assunto. A gente realmente, como o Lúcio falou, a gente em alguns momentos se sente emocionada, porque aqui nós estamos falando de uma coisa bem interessante, de uma reencarnação, né? Da vinda de um espírito que está trazendo a sua bagagem, vai dar continuidade. Então a forma como eles são recebidos, eu acho que é uma coisa bastante importante de ser falado, né? Então, Patrícia, primeiro da minha parte, né? Quero já agradecer muito a sua participação e faça as suas considerações finais, se as pessoas quiserem te procurar, como é que fazem, enfim. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente olhar para esse bebê como uma pessoa pequena, e é importante a gente construir todo esse carinho, esse amor, essa atenção, essa presença da melhor forma possível. A gente sempre faz o melhor. Então, pensa assim, qual é o meu melhor? Eu vou dar o meu melhor, né? Sem cobranças. Eu acho que essa cobrança, essa culpa, não existe culpados, mas eu vou fazer o meu melhor. E se eu estou achando que não está melhor, então procure um profissional para me ajudar nesse momento, né?
E isso é importante. Eu acho que é aí que está o segredo da gente melhorar toda a nossa humanidade. Eu não penso, quando eu atendo um bebê, eu não estou pensando em melhorar só ali o aleitamento, eu estou pensando em melhorar o mundo daqui 20 anos. Que esse bebê ele vai aprendendo e essa mãe vai ensinando ele o que é o quê? É o doar, o amar, o aprender, o estar junto, para que daqui 20 anos ele não só, lógico, que em toda a vida dele, mas que ele consiga replicar isso e a sociedade, ao mundo, ao nosso planeta, a sustentabilidade. Então, é o quê? Com atitudes. Então, isso, para mim, é o mais importante dentro do olhar um bebê que está chegando e apoiar essa mãe nesse momento específico. Tem também o meu site, suportematerno.com.br. Muito obrigada por essa oportunidade. Patrícia, você pode só repetir o finalzinho? A Patrícia pedir para ela repetir o finalzinho, que teve uma pequena quedinha aqui de energia, alguma coisa, um panezinho, e no finalzinho que você estava falando não pegou. Tá, eu gostaria que as pessoas atentassem mais as crianças como pessoas pequenas, mas que a gente fortaleça dentro da condição que a mãe consiga, buscar sempre fazer o melhor, né? Então, ela dá o melhor dela, e se ela achar que aquilo ainda não é o melhor, ela busca um profissional para poder ajudá-la nesse momento de aprendizado, para que eu sempre penso numa criança como um mundo melhor daqui uns 20 anos. Então, que ele está ali aprendendo toda essa amorosidade com a mãe dele, com a família dele, né? A ter paciência, a ter perseverança, a ter atitudes, para que ele vai aplicar isso daqui a um tempo na vida dele, para a gente ter um mundo melhor. Então, essa bondade, essa amorosidade, ele conseguir replicar isso ao longo da vida dele. E que a gente precisa de um mundo melhor. Então, essas crianças de hoje, né, que vai estar desenvolvendo um mundo melhor, um planeta melhor, mais sustentável, pensar mais no outro, no bem, um respeito um para com o outro. Se a gente tem respeito com ele, é isso que eles vão aprender, a ter respeito também com o outro, e isso vai seguir na vida deles. Vocês podem me encontrar no Instagram, @suportematerno, e também tem um site que é suportematerno.com.br. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos. Maravilha. Lúcio, quer falar? Sim. Agradecer a todos que participaram, dizer que a sua presença aqui para o nosso canal é muito importante. Curta as nossas lives, especificamente as crianças do século XXI, toda sexta-feira, a partir das 5 horas. Vem com a gente, acompanha o programa com a gente, que tem sempre programa novo, live nova, e a gente está fazendo com interesse em levar conhecimento, interagir com as pessoas, e você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook, e a sua presença para a gente vai ser muito importante. Maravilha, Patrícia, gratidão, foi muito maravilhoso, eu adoro sempre esses assuntos, né? Que a gente não tinha falado sobre bebês aqui ainda, eu acho que é fantástico esse tema, lindo demais, e espero que todo mundo aí tenha aproveitado bastante o que a Patrícia trouxe, porque acho que foi muito rico. E agradecer você, já colocamos aqui, tá no YouTube, já está o teu site, teu Instagram, então qualquer dúvida, converse com a Patrícia. E Patrícia, só fica um pouquinho mais aí, porque a gente vai tirar uma fotinho, tá bom? E antes, só para fechar, aqui, viu, Cá? No WhatsApp da Rádio Vivência Espírita, a participação do Marcos Sugaio Gama, mandando boa noite para todos, assistindo nessa sexta-feira abençoada. Um abraço a todos do programa Crianças do Século XXI e para a convidada Patrícia. Então, aí mandando um abraço. Eu compartilhei, né, o teu site também com o pessoal. E aqui, só para fechar, a Ana Alves, agradecendo por mais esse aprendizado. A Lia Lira, boa noite, verei a gravação do programa depois. Aliás, só reforçando, né, que esse programa fica gravado, então depois você pode assistir e compartilhar com amigos, conhecidos. E claro, não esquece de dar um joinha aí e se inscrever
no canal da Rádio Vivência Espírita. E a Lia Lira também mandando um ótimo fim de semana a todos. Da minha parte também já dou o meu ótimo final de semana para todos. E espero que vocês possam aproveitar bem esse conteúdo que foi muito rico hoje. Com certeza, gente. Então, gratidão, Patrícia, de novo. Obrigada. Gratidão também ao Lúcio, ao Marcelo, a todos vocês que participaram. E até a semana que vem com mais um programa Criança do Século XXI. E aproveite o final de semana com muito carinho para todo mundo. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.